Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. E nessa videoaula o assunto que vai ser abordado é pontos e linhas no ambiente de massa conceitual. Vamos lá então. Estou aqui no ambiente de massa conceitual, então vou selecionar aqui meu plano de trabalho e vou desenhar uma linha de modelo e uma linha de referência e mostrar qual que é a diferença. Clico aqui em linha de modelo, com o meu plano selecionado eu desenho uma linha de modelo aqui. Cliquei na linha de modelo, definir. Aqui, cada ponto está associado a um plano de trabalho. Vou clicar ali no outro ponto. Aqui, ó. Então, essa é a linha de modelo. Aqui. Definir. Vou desenhar qualquer coisa aqui. Vou desenhar um círculo aqui, ó. Um círculo aqui. E aqui eu vou desenhar uma outra figura aqui, por exemplo, um retângulo aqui. Seleciono o círculo, seleciono o retângulo, mando criar forma aqui. E agora eu vou desenhar aqui uma linha de referência. Clico aqui em referência, crio uma linha de referência aqui. Ó, primeiro eu seleciono aqui o plano que eu vou trabalhar nesse plano aqui, vou criar uma linha de referência aqui, ó. Aqui, se eu clicar na linha de referência, eu vejo que cada um dos pontos está associado a um plano e que a linha está associada a um plano horizontal e também a um plano vertical aqui. Então eu vou vir aqui, definir aqui esse ponto aqui, vou desenhar nesse plano de referência aqui uma figura aqui. Venho de novo, definir, vou desenhar nesse outro ponto uma outra figura aqui. Peraí, um hexágono aqui, tá. Clico aqui, aparece esse plano horizontal aqui. Se eu clicar aqui, se eu mandar definir, aparece esse plano tracejado aqui e eu vou desenhar nesse plano aqui, olha. Tudo bem. Aí eu posso vir aqui agora, definir, clico nesse plano com a tecla Tab, eu viro o meu plano de referência aqui. E agora eu defini esse plano de referência e vou desenhar nesse plano de referência. Então, definir, para aí que não foi. Tecla Tab. Então, aqui. E aí eu desenhei em diferentes planos de trabalho aqui. Posso puxar aqui, mando criar forma. Aqui, vou dar um Ctrl Z aqui e vou mandar criar forma, mas desenhar, criar forma assim, para ver onde aqui está puxando o plano de trabalho. Aqui, criar forma. Tá aqui, então, a diferença entre a minha linha de modelo e a minha linha de referência. Existem três tipos de ponto aqui dentro do ambiente de massa conceitual, que servem para construir, orientar e
alinhar e controlar a geometria do projeto conceitual. Então, vou selecionar aqui o meu plano horizontal e vou desenhar um desses tipos de ponto aqui. Clico aqui em elemento do ponto e clico aqui, olha. Quando eu clico nesse, eu estou fazendo ponto livre. E esse ponto livre, ele sempre está vinculado com o nível hospedeiro, que no caso aqui é o plano horizontal. Se, por exemplo, eu clicar nesse ponto aqui e subir aqui na cota Z, eu vou ver aqui que esse deslocamento é sempre em relação ao plano horizontal, olha, tá? Então, ele dá para mover o ponto, vou mover aqui, e é sempre em relação ao nível hospedeiro. Então, outro tipo de ponto são os pontos hospedados. Então, vou, por exemplo, aqui desenhar um círculo aqui. Vou pedir para criar uma forma aqui. E aí eu posso pedir para o Revit colocar elementos de pontos. Esses elementos aqui que eu estou colocando nessa face, eles são pontos hospedados. Então, por exemplo, eu venho aqui, olha, e vou desenhar aqui no plano de trabalho que cada um desses pontos aqui determina aqui, olha. Então, eu vou desenhar aqui, né, um plano de trabalho aqui, olha. Por exemplo, aqui, vou vir aqui e vou desenhar uma circunferência. Vou pedir para criar forma, criar uma esfera aqui. Tá aqui. Tá? Então, esse daqui é o ponto hospedado. Ele pode ser colocado ao longo de arestas, faces e ao longo de linhas também. Então, eu vou desenhar aqui uma spline, por exemplo, aqui. Peraí, vou fazer de novo. Tem aqui o meu plano horizontal. Dentro do plano horizontal aqui, vou desenhar a minha spline aqui. Essas splines aqui, nessa spline aqui, eu tenho os pontos, esses pontos da spline aqui, que eles podem alterar a geometria da spline. E eu posso colocar esses pontos hospedados também na spline. Então, por exemplo, venho aqui e ele está associado a um plano de trabalho. Vou botar criar uma forma. Mandar criar uma forma. Uma forma sólida aqui, uma circunferência. E essa circunferência aqui, ela está associada a esse plano de trabalho aqui, e ela tá colocada assim ao longo da spline. Então, essa daqui tá associada aqui a esse ponto hospedado aqui. Esses outros pontos aqui da spline, elas são pontos de direção. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, aqui eu consigo mudar a direção da spline aqui, ó. E nos pontos hospedados, eu venho aqui, eu não consigo mudar a direção da spline. Eles podem ser colocados ao longo da linha, mas eu não consigo mudar a direção da spline. Aqui. Se a spline muda, ele vai junto, olha. Tá? Então, eu tô num ponto de direção, mexendo no ponto mexendo na curva da spline.
aqui, ó, um outro ponto de direção aqui, mexendo na curva da spline. Aqui, mais uma vez, aqui é um ponto livre, aqui, vou criar outra esfera aqui, mandar criar forma, criar outra esfera aqui. Vou mexer aqui nessa esfera, ó. A esfera mexe e a posição do ponto hospedado não se mexe, ele fica na mesma posição. Eu posso fazer esse ponto também se mexer ao longo aqui da spline. Então, essa é a diferença entre ponto livre, ponto hospedado e ponto de direção.